Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui novamente. Eu acho que a última vez que nós ajeitamos, eu acabei não vindo por conta aí do escorregão que eu fiz numa escada, quebrei a perna, então tive aí uns contratempos, mas já estou aqui outra vez, graças a Deus. Esse assunto, a casa mental e o cérebro, nós vamos estudar em 2 semanas, né? Hoje uma parte, a semana que vem a outra parte. Esse assunto ele está contido no livro No Mundo Maior, de André Luiz, e o mentor é Calderaro. Nós não podemos deixar de referir o mentor, porque ele tem uma atuação muito grande nas informações contidas nesse assunto. A casa mental, capítulos 3, e depois estudando o cérebro, nós vamos até o capítulo 5º. Então André Luiz diz assim, no capítulo 3, a nossa casa mental é formada por 3 andares. O primeiro deles, chamado porão da nossa individualidade, tem a ver com o nosso passado. O segundo tem a ver com o nosso presente. E o terceiro tem a ver com as nossas aquisições futuras, onde nós vamos, através da reforma íntima, sermos melhores amanhã do que somos hoje. E diz ele ainda que cada andar da nossa casa mental interage com uma parte do nosso cérebro. Como é que a gente vai mudando, por favor? Ah, tá bom, obrigado. Então, quando a gente vê o nosso cérebro, assim como um órgão todo único, né, coberto pelo córtex cerebral, nós temos a impressão de ele ser um órgão amplo e único, unitário. Mas na realidade André Luiz, e depois eu vou citar um outro autor na literatura acadêmica, que é Paul MacLean, eles dizem que na realidade o nosso cérebro ele é formado evolutivamente por 3 partes, cada uma das partes interagindo com um dos andares da nossa casa mental. Então eu falo que são os gigantes do cérebro trino. Na literatura espírita, André Luiz e seu mentor Calderaro, No Mundo Maior, cuja primeira edição é de 1947. E depois, na literatura acadêmica, nós temos esse livro, que é muito importante também, O Cérebro Trino em Evolução. A edição é de 1970, mas nessa edição mesmo, ele refere que desde 68, ele usa essa expressão cérebro trino. Então, à medida que eu for falando de André Luiz, eu vou citar alguma coisa também do cérebro trino de MacLean, porque é uma coisa muito interessante a gente perceber que mais de 20 anos depois, a própria ciência acadêmica acabou trazendo o assunto à tona, um assunto que através de André Luiz e Calderaro já tinha sido tratado, e a gente vai vendo como as coisas vão batendo, né? Bom, então ao falar da casa mental, André Luiz e seu mentor Calderaro, eles dizem assim: o primeiro andar da nossa casa mental, ele corresponde ao porão da nossa individualidade, ao passado, a todas as aquisições que nós fizemos nas nossas vivências anteriores. E essas vivências anteriores, elas não são só assim de 2, 3 encarnações para trás, não. André Luiz fala também em Evolução em Dois Mundos, que a nossa trajetória é milenar. Nós temos milhões de encarnações em diferentes estágios do processo evolutivo. Então, esse primeiro andar da nossa casa mental interage com a parte mais profunda do nosso cérebro, que ele chama de cérebro inicial. Diz ele, aí residem instintos e automatismos. Mas a gente precisa lembrar que instinto não é diferente de inteligência, porque tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: instinto é diferente de inteligência? E os espíritos respondem: não, instinto é uma espécie de inteligência, porque toda a nossa questão instintiva, atos que hoje nós fazemos automaticamente, nós aprendemos a fazer em estágios anteriores. E como aquilo se tornou aprendido e nós fazemos automaticamente, então cai nesse primeiro andar da nossa casa mental e no cérebro inicial. Tudo que a gente aprendeu, a gente já faz de maneira instintiva, de maneira automática. Depois, o segundo andar da nossa casa mental, diz André Luiz, trabalhamos com o presente,
E a parte do cérebro que trabalha com esse segundo andar da casa mental é o córtex cerebral menos o lobo frontal. Diferentemente de MacLean, ele destaca o papel do lobo frontal em relação ao terceiro andar. Então, o segundo andar da nossa casa mental vai trabalhar com o córtex cerebral, que é essa camada de substância cinzenta que reveste externamente os hemisférios cerebrais. André Luiz se refere particularmente ao córtex motor, mas ele está se referindo ao final da linha, porque nós sabemos que no sistema nervoso tudo funciona em arco reflexo. Tem a parte sensorial, o processamento da informação e a resposta pela via motora. Quando ele fala na via motora, ele está automaticamente falando de todo o processo, da porção sensorial, do processamento e da resposta motora. O terceiro andar da nossa casa mental, diz André Luiz, corresponde ao nosso futuro, e quem trabalha no cérebro com esse terceiro andar é o córtex ou lobo frontal. Mais especificamente na ciência, nós dizemos que a área pré-frontal é a porção mais anterior dos lobos frontais, porque é a porção mais recente, mais nobre, né? Aí nós colocamos ideais e metas a serem atingidas, a nossa transcendência. Então nós percebemos que desde o cérebro inicial até o lobo frontal, existe toda uma trajetória muito importante. André Luiz, nesse livro, No Mundo Maior, ele fala que ao observar o cérebro humano, instigado por Calderaro, ele percebe que a própria luminosidade do cérebro, do encarnado, ela diminui do lobo frontal para o córtex cerebral e para o cérebro inicial, ficando na medula espinal, que se continua lá para baixo, muito mais tênue. Então, nós vamos vendo que, à medida que nós vamos subindo nesse processo evolutivo, nós vamos adquirindo mais luz, todas as nossas funções são mais sofisticadas, e nós vamos tendo ascendência sobre os níveis inferiores, porque nós podemos nos deixar levar só pelos atos instintivos, automatizados, ou podemos reger esses atos através do lobo frontal, através do esforço, da vontade, da iniciativa, né? Então o comando de tudo deve ser feito pelo terceiro andar da casa mental. Mas André Luiz fala depois, em relação ao processo obsessivo, que nós rolamos escada abaixo no processo obsessivo, ficamos no primeiro andar da casa mental e desprezamos a importância da vontade ativa e de subirmos os degraus para a casa mental, para estagiarmos no terceiro andar. Então tudo depende da nossa escolha. E esse assunto é importante porque nós ficamos sabendo que nós temos todas essas opções. Então nós sabemos que nós temos um terceiro andar da casa mental, que nós temos já um cérebro que, através do processo evolutivo, ele já está totalmente equipado para dar vazão ao conteúdo do terceiro andar da nossa casa mental, e nós podermos escolher coisas mais nobres, como acabou de dizer o nosso irmão que fez a prece, atitudes mais delicadas, atitudes mais equilibradas. Nós já temos condição disso em relação ao terceiro andar da casa mental e também em relação ao córtex cerebral. MacLean, que é esse autor que eu estou citando, ele fala nesse livro O Cérebro Trino e Evolução. Então ele também fala em três blocos. Ele é que usa a expressão cérebro trino que nós estamos usando. Qual é a diferença em relação a André Luiz? Ele considera no terceiro andar da casa mental a parte neomamífera lá como um todo. E André Luiz não. André Luiz considera no segundo andar o córtex cerebral menos o lobo frontal, e no terceiro andar o lobo frontal. Depois eu vou dizer para vocês por que é preferível a classificação de André Luiz em relação à classificação de MacLean, destacando o papel do lobo frontal. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Bom, então vamos lá, item por item. Vamos a André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 3. Ele está falando então que o primeiro andar da casa mental, que diz respeito a todas as nossas aquisições do passado, trabalha com o chamado cérebro inicial, né? Então nós temos aí o cérebro inicial,
eu tive analisando bem o que André Luiz considera cérebro inicial. É toda a parte do encéfalo, ou seja, de tudo que está dentro da nossa cavidade craniana, menos a parte cortical, menos o córtex. Porque no segundo andar ele vai pôr o córtex como um todo, e no terceiro andar o córtex do lobo frontal. Então toda a região do encéfalo subcortical corresponde ao que André Luiz chama de cérebro inicial, né? Aí, em relação a funções, nós temos todas as funções orgânicas relacionadas à sobrevivência e reprodução. A sobrevivência, nós temos todos os nossos atos de defesa, de procurar lugares onde o nosso corpo se sinta bem, em relação à temperatura, a fontes de alimento. Então, nós sempre estamos procurando uma forma de estarmos em conforto em relação ao próprio corpo físico. Diz respeito à nossa sobrevivência. E reprodução, atos sexuais e reprodutivos. Aliás, MacLean, que é um autor que eu estou estudando muito, porque hoje eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, o Dr. Décio e Andro, vocês se lembram do Dr. Décio? E o Dr. Sérgio Lopes, lá de Pelotas, vocês se lembram dele? Eu, que não sou boba nem nada, convidei esses dois grandes amigos e dois grandes cientistas a escreverem comigo um livro sobre o cérebro trino. Vai se chamar assim: O Cérebro Trino a Serviço do Espírito. Então eles estiveram em São Paulo agora esse final de semana, nós nos reunimos, trabalhamos no livro, cada um já tem uma parte bem adiantada, vamos nos reunir agora outra vez em Porto Alegre em junho, e depois no final do ano em São Paulo outra vez. E a nossa intenção é terminar o livro até o final do ano e depois lançar esse livro na reunião do Medinesp, que vai ser agora o ano que vem, lá no Rio de Janeiro, né? Então estou dando essa notícia para vocês aí. Esse livro acho que vai ficar muito interessante. Então, nesse livro, o doutor Décio vai fazer a parte relacionada à fisiologia. E o doutor Sérgio Lopes vai fazer a parte relacionada às leis morais. As leis morais contidas no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Um dia eu estava fazendo uma palestra sobre a casa mental e os 3 andares. Quando eu terminei a palestra e voltei para sentar junto deles, ele disse assim: Vênia, as leis morais cabem em cada bloco no bloco aí do cérebro. Ele teve um insight, porque ele já tinha lançado um livro sobre as leis morais, não sei se vocês viram. É um livro que eu recomendo fortemente. Então ele falou: puxa vida, a lei de reprodução, a lei de destruição, cabe no primeiro andar. A lei de trabalho está no segundo andar, e a lei de caridade e justiça no terceiro andar. Quando eu tive ideia de escrever esse livro, eu me lembrei imediatamente disso, né? Vai ficar muito bonita essa parte das leis morais relacionadas com os 3 blocos do cérebro trino. Então, MacLean, voltando ao que eu estava dizendo, ele trabalha muito essa questão do primeiro andar, que ele chama de cérebro reptiliano, porque ele diz que tem muito a ver com o comportamento humano, o comportamento dos animais, na chamada comunicação não verbal, linguagem não verbal. Porque quando a gente pergunta um para o outro, como é que os seres humanos se comunicam? Vou perguntar para você, como é que os seres humanos se comunicam? Falando, né? Mas não é só. Mas não é só falando, não é só a linguagem verbal. Existe uma forma que é muito rica de comunicação de linguagem não verbal. MacLean diz mesmo que a linguagem verbal é só a ponta do iceberg, que a maior parte do comportamento humano e também o comportamento dos animais se faz através da linguagem não verbal. Por exemplo, um gesto, um aceno, um olhar, não é? Tudo isso diz respeito ao comportamento não verbal, à linguagem não verbal. Aliás, por coincidência, entre aspas, outro dia eu vi um documentário na televisão de um técnico de futebol ensinando o goleiro a fazer a leitura não verbal do atacante que vai chutar o pênalti. Porque antes de chutar, ele tem toda uma expressão corporal que, se o goleiro souber ler direitinho, ele pega o pênalti, né? Até a inclinação do quadril, o dobrar o joelho, seja da perna direita ou da perna esquerda, o olhar dele em relação ao gol, tem toda uma leitura subliminar que a gente não presta atenção,
Mas a criatura que prestou atenção nisso, hoje é um técnico de alta performance e vai ensinar o goleiro a pegar o pênalti, né? Fazendo através da leitura corporal. Então, esse primeiro andar da casa mental é muito interessante, não só em relação à nossa herança, em relação ao comportamento animal, mas também em relação à nossa própria vivência de hoje. Porque quantas vezes nós encontramos uma pessoa e dizemos verbalmente assim, bom dia, não é? Alguém está desejando bom dia para o outro, né? Está quase latindo. Está quase latindo, né? Porque a entonação da voz, a nossa expressão do olhar, o nosso sorriso, o nosso acolhimento, às vezes um abraço, né? Um abraço, às vezes, ele pode, através da linguagem, se ele é um abraço assim, meio de qualquer jeito, né? Meia boca, ele tem uma informação. Se ele é um abraço afetivo, ele tem outra informação. Então, nós precisamos muito prestar atenção na nossa linguagem não verbal. E ela está toda contida no cérebro inicial de André Luiz, né? E também do Macri. Bom, então, não quer ir para frente aqui. Será que eu fiz alguma coisa aí? Mas as setinhas estão indo. As setinhas estão aparecendo. Ah, as setinhas apareceram. Então, deixa eu voltar. Sabe o que acontece? Nesse cérebro inicial, apesar de ele ser um cérebro muito antigo, ele tem uma formação aí chamada formação reticular, da qual partem fibras que vão estimular o córtex cerebral. Eu sempre me perguntei, quando eu estudava lá na veterinária, essa região, eu dizia, meu Deus, mas por que uma formação tão antiga, que é toda em rede, e o sistema nervoso em rede, ele começa a aparecer nos selinterados, que é a anêmona, a água do mar, aquela que queima a perna da gente, quando naqueles poucos dias a gente vai para a praia nas férias, né? Água viva. Nesses bichinhos é que começa a aparecer um sistema nervoso em rede. Essa formação reticular do tronco encefálico, que é aquela região ali, ela é em rede. E ela que estimula o córtex cerebral, senão ele não funciona. O córtex cerebral é um preguiçoso, é uma estrutura muito recente e preguiçosa. Essa estrutura antiga está cutucando ele o tempo todo, fala, olha, está chegando estímulo aí, vê se você reage, né? Então, também uma coisa que é de grande importância nessa formação é a formação reticular do tronco encefálico, são essas setinhas aí. Bom, então, vamos para frente. Nessa região, nós trabalhamos com muitas coisas muito primitivas. Por exemplo, o medo. O pessoal da homeopatia, daqueles sintomas mentais, valorizam muito isso, porque o medo é uma emoção, uma sensação muito primitiva. A gente, quando está diante de uma situação muito estressante, a primeira emoção que a gente sente é medo, né? Quando eu rolei a escada abaixo lá e quebrei a perna e quebrei também a coluna, fiquei lá, não podia nem levantar, eu fiquei com muito medo. Medo de ser uma coisa grave, medo de estar fora de casa, medo de incomodar as pessoas, não é? Então a gente trabalha tudo com a casa mental no seu primeiro andar. Então todas essas coisas aí, olha, medo, temor, fobia, essa coisa arada toda que eu pus aí, trabalha com esse primeiro andar. Então, essa literatura que eu estou citando aqui embaixo, do Biology of the Mind, está mostrando um cara que está vendo uma cobra. Então, quando acontece uma coisa dessa, a gente remonta aos nossos estágios primitivos. O que a gente faz quando vê uma cobra que está diante de uma situação muito, muito perigosa? É o que o americano fala, to fight or to flight. Ou você para lutar, ou você sai correndo, né? Sai voando, ou você foge. É uma coisa que a gente precisa decidir rapidamente. Então, a expressão fisiológica do medo, ela se faz através de uma circuitaria toda muito complicada e que dá tudo isso que eu tive quando fiquei lá caída lá embaixo na escada. Olha, a suprarrenal secreta adrenalina e cortisol, dá o que na gente? Taquicardia, aumento de pressão arterial, vasoconstrição periférica, a gente fica pálido, né? Mais sangue para os músculos, eriçamento de pelos, o que se vê muito bem nos animais, e medríase, que é a dilatação pupilar. Eu aproveitei essa descrição da expressão fisiológica do medo em várias ocasiões em que eu fui solicitada como veterinária para fazer
parecer a respeito de algumas provas, por exemplo, de rodeio, né? Então, o rodeio, vaquejada, farra do boi, sempre alguém me solicita para fazer parecer técnico sobre isso. Quando eu comprei algumas revistas de rodeio com meu dinheiro, peço perdão a Deus, para entender como é que a coisa funcionava, eu comecei a ver isso aí. Vocês estão vendo lá nos bois, nos cavalos, tudo aquela rodinha branca? Aquilo, o animal está em extrema midríase. E como no fundo do olho ele tem uma coloração, um pigmento que reflete a luz que é emitida, alguém numa estrada ou durante a noite já passou com o carro e um gato atravessou na frente, você não vê aquele branco do olho dele, ele está em midríase porque é de noite, né? E de repente quando você joga o farol do carro, ele reflete imediatamente. Só que esses animais, às vezes no rodeio, eles estão ou durante o dia ou com iluminação. Quando estão em iluminação, a gente espera miose, a pupila fechadinha, e não midríase. Então esse é o único sinal que você pode detectar, indicativo de que o animal está vivenciando aquela síndrome, que é chamada síndrome de Cannon. É uma síndrome de que o indivíduo está em estresse agudo, né? Então eu fiz toda uma elucubração aí e consigo demonstrar para o pessoal do Ministério Público que os animais estão em vivência de extremo estresse agudo. Você vê como é bom estudar André Luiz, né? Ele vai indo dar essas coisas para a gente. Então, no Livro dos Espíritos, eu gosto muito dessa questão, 849, Kardec pergunta: qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Porque lá nessa época, olha, o nosso corpo físico devia ser mais ou menos isso aí, né? A nossa testa era muito retraidinha, era pequenininha, por quê? O nosso lobo frontal era muito pouco desenvolvido. Então, todas as coisas do lobo frontal, que a gente vai ver daqui a pouco, ou na semana que vem, que secretaria para aprendizado, para planejar coisas para o futuro, tudo que é de mais nobre, de funções psíquicas superiores, nós não tínhamos muito o que fazer com isso, não. A nossa função lá era só sobreviver e reproduzir a espécie. A gente não pensava na paz universal, nem Chico Xavier, Matérias de Calcutá, a gente estava ali só para sobreviver e reproduzir a espécie, né? Então, qual é a resposta? O instinto, né? Então, ali no nosso cérebro trino, qual era a parte mais desenvolvida naquela ocasião? O cérebro inicial, né? E o lobo frontal era muito pouco desenvolvido. Hoje, felizmente, o nosso lobo frontal já está aí bem expandido. A gente já conseguiu esse grande avanço, né? Em relação a Paul MacLean, que é esse autor que eu estou contrapondo, Paul MacLean diz assim, olha, tem uma porção de coisas muito interessantes em relação a esse cérebro inicial, que ele chama de cérebro reptiliano, porque nós herdamos evolutivamente do estágio dos répteis. Então, esse autor aí, que também gosto muito, o Carl Sagan, que além de astrofísico era biólogo, nesse livro dele, Os Dragões do Éden, ele diz assim, quanto do nosso comportamento ainda é reptiliano, através de instintos e automatismos. Nós falamos sempre assassinatos a sangue frio, né? Isso aí eu agi, eu estava fora de mim, estava fora do terceiro andar, né? Estava fora do terceiro andar, assassinatos a sangue frio, assumir a fera, era o conselho que Maquiavel recomendava na sua obra O Príncipe. Que fera é essa? A fera da nossa animalidade anterior, do nosso estágio reptiliano. Mitos e lendas estão preenchidos em todo o mundo de figuras reptilianas. São Jorge o dragão, não é? Adão e Eva com a serpente, dragões da cultura oriental, toda a cultura do mundo inteiro está preenchida de mitos e lendas que referenciam a figura de répteis, lembrando o nosso estágio reptiliano, conforme ele diz aí o Carl Sagan. Outra coisa também, não nessa última Copa do Mundo, na outra anterior, uma neurologista do Rio de Janeiro, Suzana Herculano, ela fez um artigo e ela colocou isso, olha, humanos adoram se meter em disputas de dominância para determinar quem manda e quem obedece.
Por exemplo, a Copa do Mundo, que é um estágio que é um evento que demora mais ou menos um mês, mais de 30 países participam, são gastos milhões de dólares e de reais e de euros, é um estágio absolutamente reptiliano. É só para falar, olha, eu sou melhor do que você, né? O pior é que a gente tá mal, né? A gente quer ser, né? Mas depois daquele 7-1 fica difícil, né? Então, ela diz que isso é um estágio tipicamente reptiliano. Mas nessa Copa do Mundo aí, eu me lembro que o Lúcio, que era o capitão do time, ele pegou, antes de começar o jogo, ele pegou um cartãozinho assim e leu uma mensagem de paz, dizendo, desejamos que estes encontros nós possamos ter fraternidade para com todos. Ou seja, num estágio reptiliano de um mês, nós tivemos aí uns 30 segundos de terceiro andar da casa mental, né? Quem sabe com o tempo nós vamos diminuindo o tempo do estágio reptiliano e aumentando o tempo do terceiro andar da casa mental, né? MacLean diz assim, olha que coisa bonita, do complexo reptiliano, que é o primeiro andar da casa mental de André Luiz, nós herdamos do ninho, herdamos o que hoje chamamos de família e de lar. Então aquela coisa da fêmea reptiliana fazer um ninho fora do meio líquido, fora da água, cuidar dos filhotes, dali é que nós tivemos o que hoje nós chamamos de lar e de família. O cuidar também, foi a primeira vez que alguém adulto, que foi a fêmea reptiliana, cuidou dos ovos e cuidou da sua cria. Desse cuidar resultou o que hoje nós chamamos de altruísmo. Mas eu gosto de chamar atenção para isso, que quantos de nós ainda temos o nosso altruísmo no estágio reptiliano? Porque assim, é a nossa família, os nossos filhos, o meu marido, a minha casa, o resto do mundo que se exploda, né? Nós temos que reverter o vetor do altruísmo reptiliano e colocar para fora e dizer como Jesus dizia, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, como nós aprendemos a cuidar do nosso reptilianamente, nós temos que fazer isso em relação a todo mundo e cuidar do próximo. MacLean chama atenção que nesse estágio reptiliano, como a fêmea colocou os ovos fora do meio líquido já fecundados, então reduziu-se muito, drasticamente, o número de ovos. E ela tinha que cuidar por causa dos predadores. Então estabeleceu-se uma forma de comunicação vocal entre o filhotinho dentro do ovo e a própria mãe. Isso se desenvolveu muito nas aves também. Tanto que no Polo Sul, naquelas milhares de pinguins que só tem um filhote, eles saem para caçar, quando eles voltam, eles sabem identificar pela frequência vibratória qual é o filhotinho dele. Então isso começou no estágio reptiliano. E até hoje nós temos isso, olha, ele diz, esse pulso reptiliano está sempre dizendo assim, se eu não chamar a atenção de alguém, se alguém não cuidar de mim, eu não vou sobreviver. Isso é tão forte na gente que quando nós estamos deprimidos, tristes, a gente fica querendo chamar a atenção do outro para cuidar da gente, não é? Olha como eu sou coitadinho. Assumir essa figura da vítima é voltar ao estágio reptiliano, né? Como é que aquela ninguém me ama, ninguém me quer, né? Funciona muito. Quando a fase da gente solteiro, funciona muito essa daí. Funciona, né? Se fazer de coitadinho. E as mulheres, todas as mulheres, como têm um instinto maternal em potencialidade, adoram muito melhor que bater no peito. Um marmanjão chorando, né? Ai, coitadinho de mim. Aí vai cuidar do coitadinho e depois vai ver que não é tão coitadinho assim. Verdade. Bom, então isso tudo nos leva a identificar isso que nós fazemos, né? De toda hora querer chamar a atenção das pessoas para poder sobreviver. Já estamos bem crescidinhos, né? Bom, acho que vai dar tempo de falar do neocórtex primário antes de chegar no nosso tema. André Luiz, no Mundo Maior, então, ainda no capítulo 3, ele fala do segundo andar da casa mental. O segundo andar está relacionado com tudo que nós fazemos no presente. E no cérebro, quem tem a ver com isso? O córtex sensorial e o córtex motor. André Luiz fala no córtex motor, mas por minha conta eu pus o sensorial lá,
para explicar didaticamente que o motor só funciona se tiver ativação da parte sensorial. Aí nós despendemos esforço e vontade ativa, e persistência, determinação. Por exemplo, hoje nós viemos para cá, né? Cada um saiu da sua casa e falou, eu vou lá no Carvachutel, vou tomar um passe, vou encontrar os amigos, vou fazer lá um estudo junto com outras pessoas. O que a gente está fazendo com isso? Não estamos fazendo um esforço e a nossa ação de vontade com persistência para poder chegar aqui, não é? Então tudo isso nós estamos trabalhando no presente. Tem a ver com o ego, com o consciente, assim como o anterior tinha a ver com o id e com o subconsciente, determinação e vontade. Mas André Luiz e principalmente Calderaro chamam atenção para uma coisa importante. Apesar de nós termos esses 3 blocos do cérebro, cada um trabalhando com o andar da casa mental, nós não podemos ficar parados só no andar da casa mental e só no bloco do cérebro. Então ele diz assim, tem gente, por exemplo, que para fugir até das suas preocupações, das suas lembranças, se joga no presente no trabalho. É o workaholic, né? Trabalha. Isso é uma forma de fuga. Nós temos que transitar pelos 3 andares da nossa casa mental, arejar bem o porão da nossa individualidade, ver que metas ideais nós queremos atingir e trabalhar no presente com esforço e vontade, né? Não podemos, no processo obsessivo grave, nós rolamos as escadas, como eu rolei lá em Portugal, literalmente, né? E fica no porão da sua individualidade, na sua animalidade anterior. Então não podemos também ficar só lá no 3º andar, como uma seta lá, pensando, né, nas coisas lá e não viver a nossa vida mundana. Temos que viver todos os andares. Então é um alerta que ele faz em relação a isso. Temos que trabalhar com todos os andares da nossa casa mental. Em relação a esse 2º andar, MacLean, que é esse outro autor que eu estou citando, ele chama esse 2º andar de formação paleomamífera. Paleo quer dizer antigo, velho. Então, foi uma parte do nosso cérebro que nós herdamos dos mamíferos primitivos. Por isso que ele chama de paleomamífera. Todo comportamento, toda a expressão comportamental, ela está relacionada ao sistema límbico. Então, o sistema límbico é um conjunto de estruturas encefálicas relacionadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções. Que emoções? Não estou falando aqui em Paz Universal, em Madre Teresa de Calcutá, em Chico Xavier, não. Emoções bem primitivas. Medo, ansiedade, preocupação, né? Aquelas coisas bem primitivas. As chamadas emoções primárias. Então, no meio do nosso cérebro tem uma porção de estruturas, eu não vou nomear cada uma delas, mas só dizer assim no seu conjunto, que trabalham com essa expressão de comportamentos acompanhados de emoções. Tem um professor da Escola Paulista de Medicina, que hoje é o Unifesp, e eu gosto muito de citar o professor Raimundo Manvieira. Em 85 ele fez uma tese que chamou de A Mente Humana. E lá ele fala o seguinte, olha, emoção, ele dá um conceito diferente de emoção para sensação e sentimento. Ele diz assim, esse termo emoção, ele é formado por 2 palavras, ex, que quer dizer para fora, emoção, que é movimento, ou seja, tudo aquilo que nós temos na nossa mente, no nosso psiquismo, nós de repente pomos para fora em termos de comportamento. Quando aquele cara lá viu a cobra, o que aconteceu? Ele saiu correndo e ele estava com taquicardia, com vasoconstrição periférica, com elevação da pressão arterial, devia estar trêmulo, eriçamento dos pelos, ele devia estar com os cabelos em pé, né, como a gente diz. Então, pôr para fora o que nós estamos sentindo caracteriza o que o professor Mano chama de emoção. É exatamente o que faz o sistema límbico através do sistema nervoso autônomo. Então, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos vivenciando no nosso subjetivo, ele é colocado para fora em termos de comportamento, em termos de sinais
fisiológicos através do sistema nervoso autônomo. Tem uma novela que passou há muito tempo atrás, não sei, nem me lembro muito bem como chamava, acho que era A Intrusa, uma coisa assim. E tem uma... Então, a personagem da novela, ela sempre falava as coisas, ninguém acreditava nela. Até que chegou uma tia e pegou nas mãos dela e ela ficou falando, e a tia disse, não, eu acredito em você, porque ninguém simula, ninguém fantasia mãos frias, mãos geladas, né? E você está com as mãos geladas, as mãos frias, na vivência de uma grande emoção, é sinal de que isso é verdadeiro, né? É sinal de que isso é verdadeiro. Nas aulas que eu falo de sistema nervoso autônomo, eu levo a figura de uma mulher que fez uma propaganda. Então ela está assim com a cara assustada, como se estivesse vendo uma barata, né? Para mim é o máximo assim do estresse. Lá em casa nós somos 5 mulheres, eu e 4 filhos. Quando aparece uma barata, todos nós subimos no banquinho em cima da mesa e ficamos gritando, o meu marido. Aí ele fala, eu não acredito que 5 mulheres adultas têm medo de uma barata. Mas isso é uma coisa tão atávica que a gente tem, né? E também a gente faz um charminho, né? Para ele se sentir assim, o homem da casa que vem matar uma barata. Não é tanto medo, é charminho. Acabou com o charme da gente. É charminho da gente. Bom, então, nessa questão da emoção, nós acabamos colocando para fora tudo isso. Então, nessa figura que eu mostro da mulher fazendo essa cara de assustada, ela devia estar em midríase ou miose? Ela devia estar em miose, que é a pupila fechadinha, ou devia estar em midríase? Não, ela está em miose. Porque ela é uma artista que está fazendo uma cena de propaganda. Para um produto lá, alguma coisa assim. Então eu mostro para os alunos que ela está fingindo. E por que eu fui contar isso agora, né? Agora vocês podem ver. Podem ver um no outro e ver se está falando a verdade, né? Aliás, a midríase, ela acontece também em estados emocionais intensos. E também quando o indivíduo está com estímulo sexual. Então eu sempre falo para os meus alunos lá, olha, quando estiver com a sua namorada ou namorado, e ele estiver muito insinuante, olha se ele está em midríase. Né? Porque aí já ele, ou ele ou ela, né? Ele está em midríase. Então, através dos chamados sinais fisiológicos, que é uma comunicação não verbal, nós podemos entender que tipo de informação a criatura está nos passando, querendo ou não, né? Porque tudo isso é realmente subliminar. Bom, então, acho que agora a gente já vai entrar no terciário. Eu acho que eu já vou deixar esse para a próxima vez, né? Hein? Porque não temos 15 minutos para perguntas e tal. Pode mais um pouco? Tá bom, então vamos mais um pouco. Bom, vamos para a área, para o terceiro andar da nossa casa mental. Tem a ver com o nosso futuro, com o nosso superego, o nosso supraconsciente, né? Como diz André Luiz e Calderaro, também no Mundo Maior, capítulo 3. Tem a ver com o nosso lobo frontal, ideais e metas a serem atingidas, transcendência, reforma íntima. Por que será que o nosso Evangelho fala tanto em reforma íntima? Não é? Então ele está dizendo assim, em outras palavras, suba os degraus da sua casa mental para chegar ao terceiro andar e ter uma vivência de paz, de harmonia, de compreensão, de tolerância, né? Então isso tudo acaba sendo muito, muito bonito mesmo. Bom, então esse terceiro andar da nossa casa mental, que trabalha com o lobo frontal, ele diz respeito ao que os psicólogos chamam de funções psicológicas superiores ou mais sofisticadas. Então, olha, exercício do livre-arbítrio, que é uma coisa que o espírita gosta muito de falar, tem a ver com o terceiro andar e com o lobo frontal. Escolhas, reflexões, julgamento de situações, crítica do que está acontecendo, mecanismos de memória, associação de ideias, planejamento de ações futuras,
aquela coisa do insight, do cair a ficha, né? Eu tinha uma colega lá na veterinária que, às vezes acontecia alguma coisa que envolvia algum colega lá, algum funcionário, e eu falava, mas não é possível que a pessoa teve coragem de fazer isso. E ela falava assim para mim, Vini, a tua ficha demora para cair, hein? Mas é que eu queria dar um tempo para ver se desculpava a criatura de alguma coisa inadequada que tinha acontecido, né? Então tudo isso tem a ver com o terceiro andar da nossa casa mental. Bom, a concepção do cérebro trino, né? Que foi feita por André Luiz e por Paul MacLean, pelos dois aí que eu estou citando, com ênfase a André Luiz, como eu já disse desde o começo. Por que será que André Luiz destacou o lobo frontal? E o Paul MacLean pôs tudo numa cesta só, né? Vamos ver então. O córtex, que é essa camada de substância cinzenta que reveste os dois hemisférios cerebrais, na realidade ele é um tipo de córtex, porque tem outros dois mais antigos, eu não vou nem tocar nesse assunto. É o chamado neocórtex. Então esse córtex que está revestindo os hemisférios cerebrais já é um neocórtex. Então, nesse neocórtex existem áreas primárias, secundárias e terciárias, que são diferenciadas não só do ponto de vista orgânico, citoarquitetural, mas também do ponto de vista funcional. Então, nesses 4 lobos do córtex cerebral, lobo frontal aqui na testa, parietal bem aqui em cima da cabeça, occipital aqui na nuca e temporal aqui em cima da orelha, então nós vamos ver a distribuição dessas áreas primárias, secundárias e terciárias. Por exemplo, áreas primárias. Áreas primárias, elas são sensoriais ou motoras. Eu estou citando para vocês aqui algumas, olha. Área motora, lá na frente, área sensorial principal, por exemplo, todos os estímulos gerais, dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção, vão nessa área sensorial primária lá em cima, meio azul. Área auditiva, área visual. Então é assim, essas áreas, elas têm conexão direta, ou com algum estímulo que está chegando, ou com alguma ordem motora que está saindo. Porque a partir da área motora primária é que vai a ordem motora para a execução da função motora, né? Então essa é uma área, são áreas primárias. Áreas secundárias, eu vou citar 2 aqui para vocês. Olha, essa área relacionada à chamada área de Broca é uma área motora secundária, e a área de Wernicke, deixa eu ver se tem a figurinha dela lá. Não tem, não sei porquê. Acho que está tá pintada muito fraquinho. Ela tem a ver, a área de Wernicke tem a ver com o entendimento da linguagem falada. E a área de Broca tem a ver com a programação motora da linguagem falada. Tinha uma pessoa idosa, amiga nossa, às vezes ela chegava em casa, a gente estava vendo um filme, alguma coisa, ela dizia assim, você sabe que eu escuto, mas eu não entendo, né? Às vezes a pessoa está com a área primária, auditiva primária ainda em ordem, mas a área de Wernicke já está meio complicadinha. Então ela escuta, mas ela não entende, né? Pode ser uma coisa da área primária. E a área de Broca é a área da organização mental da palavra falada. Então a mente organiza aquilo lá no terceiro andar, joga na área de Broca, que joga na área motora primária, que joga a ordem para os músculos do aparelho fonador se contraírem adequadamente e produzir a linguagem falada, né? Então esse é secundário. Bom, vamos ver as terciárias. As terciárias, elas não têm a ver diretamente nem com o estímulo sensorial, nem com o estímulo motor. Elas têm a ver com processos cognitivos, processos relacionados ao intelecto. Então, são 2 áreas. A chamada área pré-frontal, que é bem aqui na frente do nosso lobo frontal. Como eu já disse, ela tem a ver com aprendizado, associação de ideias, julgamentos, decisões, crítica de situações, memória, planejamento, vontade e escolhas. E a outra área, que está naquela outra figura lá, ela é chamada por alguns autores, principalmente mais antigos, de encruzilhada POT.
parieto occipito temporal, aqui na parte superior do lobo temporal. Tem a ver com o quê? Noção espacial, esquema corporal, memória, linguagem simbólica. Eu tenho uma irmã e um irmão, eu brinco com eles que eles têm problema na área POT, porque os dois têm dificuldade de noção espacial. A minha irmã, um dia eu fui com ela no médico aqui em São Paulo, ficamos sentadas lá. Quando chamava, todo mundo ia para a direita. A hora que chamou, ela levantou e foi para a esquerda. Eu falei, mas por que você foi para a esquerda? Não é aqui não, não é aí. É para o lado direito. Então eu brinco, ela já tem problema na área POT. O meu irmão é professor de matemática no interior. Um dia ele veio fazer um curso aqui no Instituto de Matemática aqui na USP. Aí o curso era das 7 às 11 da noite. Eu fui lá, levei ele e falei, bom, às 11 horas eu venho te buscar. Às 11 horas peguei meu carro, fui buscar, saiu todo mundo menos o meu irmão. Eu disse, mas será onde que está essa criatura? Bom, fiquei rodando por ali mais meia hora, ele não apareceu, eu fui embora. Eu falei, acho que ele foi mais cedo, sei lá. Passou mais de uma hora, ele chegou em casa de táxi, bravo comigo, que eu prometi que ia buscar e não fui. Falei, eu fui buscar você. No dia seguinte, quando eu fui levar, eu falei, onde você foi me esperar? Quer me dizer? Sabe onde ele me esperou? Todo mundo veio para frente do prédio e ele foi para trás. Ficou me esperando no estacionamento lá atrás. Então, eu falo que os dois têm problema na área POT, porque não tem noção espacial. Bom, então, por que será que André Luiz priorizou o lobo frontal? Deixa eu voltar o slide aqui. Por que será que André Luiz priorizou o lobo frontal em relação ao terceiro andar? Porque ele que tem estrutura neocortical terciária para trabalhar com as funções psíquicas superiores, né? Então, é uma coisa assim. Se bem que o Amit Goswami, que é um físico indiano radicado nos Estados Unidos, autor de vários livros, a doutora Marlene trouxe ele 2 vezes aqui no Medinesp. Ele diz assim, que é necessária pelo menos mais uma etapa evolutiva do cérebro humano, porque o intelecto do ser humano de agora já é supramental e o nosso cérebro de agora não dá conta de exteriorizar os conteúdos da mente. Ou seja, o nosso espírito já está evoluído num estágio que precisa de um lobo frontal mais desenvolvido, né? Olha que coisa bonita. Bom, então vamos para a frente. Eu fiz um trabalho com uma das minhas filhas, que também é veterinária, a Marcela, sintomas mentais de homeopatia versus neurociência e medicina veterinária. Ela tem especialidade em homeopatia e veterinária. Então, quando a gente estava estudando isso, eu comecei a relacionar, falei, puxa vida, medo, ansiedade, são coisas lá do porão, né? Agora, coisas como fraternidade, lealdade, amor ao próximo, são coisas lá em cima. Então eu fiz um estudo com ela e a gente conseguiu colocar os blocos de sintomas mentais de homeopatia nos 3 blocos do cérebro e da casa mental. Então, fazendo um resumo, a gente viu o seguinte, olha, medos, fobias, emoções primitivas tem a ver lá embaixo com o cérebro inicial, com o sistema límbico, com a amígdala, com essa coisa bem primitiva. Ao passo que o lobo frontal e a encruzilhada POT tem a ver com a expressão de fraternidade, amizade, companheirismo, ou seja, sentimentos sublimados, ou seja, neocórtex terciário. Então, eu valorizo a concepção trina que André Luiz fez em relação ao cérebro, destacando o papel do lobo frontal, porque é o neocórtex terciário, não é igual a todos o córtex primário e secundário, né? Por isso ele fez essa coisa um pouco diferente. E tem aí uma porção de estudos mostrando que realmente as técnicas modernas de neuroimagem, como é o PET scan e outras técnicas, estão mostrando isso. Por exemplo, o Dr. Mário Beauregard, que é autor desse livro Cérebro Espiritual, ele fez vários trabalhos mostrando áreas cerebrais que ficaram marcadas em freiras carmelitas durante as suas orações. Então ele fez todo o procedimento técnico lá com essas freiras, que estão lá enclausuradas anos e anos e têm o hábito daquela oração muito longa, né? Então ele percebeu que durante a oração
são marcadas áreas do neocórtex terciário, da área pré-frontal, dos lobos parietal e temporal e do córtex visual. Do córtex visual, porque quando elas rezam, elas sempre visualizam mentalmente a santa da sua preferência, digamos assim, da sua devoção, né? São trabalhos muito bonitos que valorizam o papel do lobo frontal. Também o Dr. Andrew Newberg, o Dr. Júlio Pérez trabalhou com ele, fez um trabalho muito bonito com ele. Ele estudou monges budistas em meditação, através de outra técnica, vendo o aporte sanguíneo. E ele verificou também a mesma coisa, aumento de aportes do fluxo sanguíneo em córtex do lobo frontal, motivados pela concentração e pela atenção, do córtex visual também pelas imagens mentais, e diminuição do córtex parietal, que tem a ver com aquela imagem espacial, né? Por quê? A pessoa, quando está em profunda oração ou em profundo estado místico, ela perde noção de espaço. Então existe diminuição do fluxo daquela área que eu falei que a minha irmã e o meu irmão têm dificuldade, que é a área de noção espacial, né? Noção espacial. Então são coisas muito bonitas que a gente acaba fazendo aí. E o doutor Pim Van Lommel, que teve no último Medinesp, a convite da doutora Marlene, no ano anterior, o doutor Pim Van Lommel esteve lá em Paris, a gente estava lá, e a doutora Marlene convidou, por isso que ele veio nesse Medinesp, foi a convite dela ainda, né? Então ele falou o seguinte, ele entrevistou os pacientes dele que vivenciaram EQM, estado de quase morte. Ele verificou em muitos pacientes, ele fazia entrevista depois de 5 anos, depois de 10 anos, acompanhando a vida desses pacientes. E ele viu o seguinte, que na vivência da EQM, os pacientes relataram encontro com pessoas acolhedoras, sensação de paz e de amor universal. Eram pessoas que já tinham condição espiritual de vivenciar o terceiro andar da sua casa mental. Porque eu sempre me perguntei, será que todo mundo que tem EQM é assim? Os que estão na vivência lá do andar de baixo vão vivenciar outras cenas, né? Ou eles ficam quietos e não contam, ou então propriamente dá um descarte lá, porque a pessoa não vai aguentar viver com isso, né? Depois, mudaram completamente seus valores e seu modo de vida e passaram a não mais temer a morte. É claro, se você vai passar por essa situação e está tudo bonitinho do lado de lá,